Vamos lá, continuando. Segundo vídeo, mais 10 páginas. Deitei o celular agora, gente, porque... eu fiz outro vídeo em pé e eu não sei como é que ficou lá. Acho que não vai ficar muito legal, porque o YouTube tem que ser deitado. Eu não sabia, certo? Mas eu não vou gravar novamente. Foi gravado, agora vamos começar aí novamente, ok? Então, vamos lá. Capítulo 17 ainda de Gênesis. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, onde segundo a minha vontade e seja íntegro. Antes, segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Assim, gente, vamos só pontuar uma coisa aqui, que Abraão já estava com 99 anos aqui, e ele já estava esperando há muito tempo a promessa do Senhor, né? Então, às vezes, a gente realmente não tem paciência. Eu sou uma pessoa impaciente e, às vezes, Deus já falou várias vezes comigo, no meu tempo, você precisa ter paciência para determinadas coisas, porque nós, às vezes, queremos coisas que nós não estamos preparados para receber. Existe, assim, uma preparação, existe, assim, um começo, um início e um fim para você receber determinada coisa de Deus. E, às vezes, você quer como uma criança mimada mesmo. Eu quero, mas você não tá preparado. Não adianta você ter 5 anos de idade e falar pro seu pai que você quer uma moto. Se você não tá preparado para dirigir uma moto, mas que você ame moto, que você goste de moto, mas você só vai estar preparado quando você estiver no momento certo, quando você tiver a idade certa. E assim as coisas de Deus. E ele já estava com 99 anos e ele ainda estava ali com paciência esperando as coisas de Deus, né? Então vamos lá. Abraão prostou-se seu rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, e sim Abraão. Aí que Deus mudou o nome dele, né? Porque eu o construí, pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre ti e entre mim e você e seus futuros descendentes para ser o seu Deus e eu o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, aonde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será sinal de aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: Da agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se com seu rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos seus 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a sua aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você.
no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Deus promete um filho a Abraão. Capítulo 12. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à estrada, e de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o de comer para que se recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primeira voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. 2 coisas aqui, assim, em 3 linhas, né? A primeira é que você nunca deve desistir, você nunca deve achar que é impossível, porque para Deus absolutamente nada é impossível, nada. Se ele quiser fazer uma cura, ele faz. Se ele quiser fazer um milagre, ele faz. E é nesse Deus que eu creio. Eu creio em um Deus do impossível. Eu creio em um Deus que é capaz de fazer coisas que os nossos olhos não são capazes de imaginar. Nossa imaginação não é capaz de imaginar. E os nossos olhos só acreditam vendo. E eu acredito realmente nesse Deus. E outra coisa que a gente viu aqui é que ela riu e mentiu, dizendo que não havia sorrido. E a gente não adianta mentir para Deus. 2 coisas que nós não podemos fazer é mentir para Deus e enganar a nós mesmos. Nós não podemos nos enganar quando dizemos algo, porque algo que é falado, a gente sabe que foi dito e a gente não pode enganar a si mesmo. E nós não podemos enganar a Deus. Então, é muito mais fácil assumir o que fazemos, e porque mentir para Deus ou mentir para si mesmo é total perda de tempo. E mentir para os outros é algo que não vai te edificar e não vai te acrescentar absolutamente nada. E eu aprendi com a minha mãe uma coisa e é um fato enorme: a mentira tem pernas curtas. E por isso que tudo que a gente faz sempre é descoberto uma hora ou outra. E nesse caso, quem sai perdendo é sempre a gente com a mentira, né? E aí aqui, essas 2 coisas ficaram bem claras, assim, pouquíssimas linhas. Como que a gente pode aprender muito, né, com a Bíblia. Vamos lá. Abraão intercede por Sodoma. Então, terminou, né, essa parte da promessa do filho. E ficou ali no coração deles a promessa que eles teriam filhos depois de velhos. Que era algo que eles viam como impossível, mas que para Deus nada é impossível.
Abraão intercede por Sodoma. Ok? Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, e eu não saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: examinarás o justo como o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar? Por amor aos 50 justos que nele estão? Logo de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa de 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não os destruirei. E então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, se apenas 30 forem encontrados ali. Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora se fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor a 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para cá, nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo de proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui,
pois estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros. Os mais iam casar-se com suas filhas e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, mas não olhe para trás e não pare em nenhum lugar, nem da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por suas benevolências, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma pequena cidade, e está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atentarei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer quando você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade que Ló vivia. Essa destruição de Sodoma e Gomorra mostra que foi feito principalmente por causa, né, da desobediência, da maldade. Deus realmente, ele não tem como ele amar o pecado e tanta perversidade que estava acontecendo ali. Mas aqui a mulher de Ló mostra mais uma vez o que acontece quando há a desobediência. Ela poderia ter sobrevivido a tudo isso, porque Deus pouparia a vida dela por ser esposa de Ló. E ela não sobreviveu simplesmente porque ela quis olhar para trás, olhar para o passado, olhar para o que tinha atrás. E às vezes essa curiosidade, essa coisa da gente querer olhar para trás quando a gente não tem que olhar, pode destruir a gente. E ela foi destruída exatamente por isso, porque ela teve essa curiosidade de saber o que estava acontecendo lá atrás. E desobedeceu a Deus, e esse foi o resultado, né? E muitas vezes isso acontece com a gente desobedece a Deus e às vezes, ou então a gente fica tão preso no passado, né? E às vezes essa coisa de ficar preso no passado é o que traz muita depressão para muita gente, né? Ansiedade é ficar pensando muito lá no futuro, e a depressão é ficar pensando muito lá no passado. E isso só faz mal pra gente. Às vezes a gente tem que se libertar desse passado e não olhar para trás, por mais difícil que seja. Ok? Vamos continuar aqui. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao seu pai, sua filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quanto era e se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar vinho também esta noite, e você se deitará com ele para que preservarmos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou.
Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Ben-Ami. Este é o pai dos moabitas de hoje. Dos amonitas de hoje. Desculpe. Capítulo 20. Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã, enquanto Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez de coração puro, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que aconteceria, tiveram muito medo. Depois Abimeleque clamou a Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa de minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela assim: Você me provará sua lealdade em qualquer lugar por onde formos. Diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-lhes a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Minha terra está distante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que pudesse novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho e Sara lhe dera, ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. E estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livre-se desta escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir,
porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também do seu filho e da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância. Deu um tiro de flecha porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorando, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Pará e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Só uma pontuação aqui, que quando o anjo apareceu para Agar, ele pediu que ela abrisse os olhos, né? E visse que a água estava ali na frente dela. Ela estava tão cega pelo medo, por estar perdida, por não saber o que fazer, que ela não conseguia nem ver que a água estava ali. Na Bíblia não diz que a água apareceu, diz que ela abriu os olhos e viu a fonte de água. A água sempre estava ali. E isso acontece com a gente. Nós às vezes a solução está na nossa frente, mas a gente não consegue ver, porque nós estamos cegos. Cegos de medo, cegos de receio, ou cegos pelo ódio, cegos pelo rancor. É preciso abrir os olhos, e isso a gente consegue só ouvindo a voz de Deus, ouvindo os conselhos de Deus, e principalmente em oração, porque a oração nos traz essa paz interior que faz com que nós consigamos abrir os nossos olhos e consigamos ver a solução. E se temos uma promessa na nossa vida, com certeza ela vai se cumprir, com certeza tudo vai acontecer. Então é só realmente abrirmos os olhos, como fez Agar. Ela abriu os olhos e a fonte estava lá. Não foi mágica, não foi nada, ela simplesmente estava tão cega que ela não conseguia ver. Ok? O acordo entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso, nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disto hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Capítulo 22. Deus prova a Abraão. Passando um tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. Levou
contigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Esse capítulo é um dos capítulos mais fortes que existe aqui na Bíblia, né? Contado. Isso daqui mostra uma obediência tão profunda, porque a coisa que ele mais amava na vida era o filho dele. E ele não hesitou em nenhum momento em entregá-lo a Deus. Porque ele entendia que Deus havia dado o filho para ele, então Deus também poderia tirar dele. E ele realmente foi a maior prova de obediência e juntamente com isso, logo em seguida vem a recompensa. Quando você é obediente, logo em seguida vem a recompensa e logo em seguida ele teve a confirmação da promessa dele mais uma vez sobre a vida dele, sobre a descendência dele. E principalmente aqui na Bíblia fica claro que foi por causa da obediência dele. É fortíssimo esse capítulo da Bíblia, que é realmente muito difícil a gente andar em obediência e manter a obediência. E é muito especial quando você vê que como ele foi obediente, como Abraão foi obediente, como Deus o recompensou. Muito, muito lindo isso. Agora vamos começar os filhos de Naor. Passado algum tempo, dissera Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão Quemel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidelaf e Butuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina chamada Reumá. Teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher.
Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha esposa, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence, e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua esposa, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron, pesou-lhe o valor, para que, por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso coerente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Maquipela, perto de Manré, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro de todas as divisas do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, sua Sara, na caverna do campo de Maquipela, perto de Manré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Uma esposa para Isaque, capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Mas irá a minha terra buscar entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que minha descendência daria esta terra, enviará seu anjo diante de você para que você lá traga uma mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo, com 10 camelos de seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem lhe disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responderá, bebe, também darei água a seus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor.
Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem teve relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de beber de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para seus camelos, sem dizer nada. O homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro e 6 gramas e 2 pulseiras de ouro e 120 gramas. E perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e os meus companheiros possamos passar a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: Temos bastante palha e forragem e também temos um lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouviu Rebeca contar que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e a água ao homem, e aos que estavam com ele para lavarem seus pés. Depois lhe trouxeram comida para ele e disse: Ele disse: Não comerei, não, enquanto não disser o que tenho que dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas, bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor lhe fez jurar, dizendo: Você não buscará mulher para seu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor, a quem tenho servido, enviará um anjo com você e coroará de êxito sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do seu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, e se eles se recusarem a entregá-la a você, só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão: se assim deseja dar êxito à missão de que fui incumbido, aqui estou de pé diante desta fonte. Se a moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos seus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Foi bem rápido, né? Ele acertou de primeira, né? E se apresentou a tirar o cântaro. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água a seus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos meus camelos. Depois lhe perguntei de quem ela era filha. Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços.
E curvei minha adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, o Deus do meu Senhor, Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, diga-me se, e se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. O casamento de Rebeca, de Isaque e Rebeca. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe possamos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho de seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. E então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram e beberam ali e passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela lhes responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhes disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca e de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e de que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Ber-Lairoi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zira, Jocã, Medã, Midian, Isaque e Suam. Isabaque e Suam. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Efer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-lhes para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Madre, no campo de Efron, filho de Zoar e Itita, campo que Abraão comprara dos Ititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-Lairoi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara, a serva egípcia de Sara deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Naibote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel, Mibissão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nassim e Quedemá.
Foram estes os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos. Receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá e Sur, próxima fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os teus irmãos. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, e Arameu de Padã Ará, e irmão de Labão, também Amareu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurraram dentro dela. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dai-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Enquanto respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo. Dai-me. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se, e foi assim. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ai, essa história eu acho linda também, porque assim, eles encontraram, né? Jacó se mostrou assim, ele queria tanto uma coisa até que ele conseguiu, né? Ele queria ser o filho mais velho desde o começo, desde que ele puxou o pé, né, de Esaú lá, ele já queria ter essa primogenitura, mas ele não era o filho mais velho. E ele encontrou uma forma de fazer o irmão jurar para ele, e o irmão vendeu a esse direito, essa bênção, por um prato de lentilhas. O irmão não teve a sabedoria de ver o quanto era importante ser o primogênito naquela família, né? E Jacó já tinha uma visão, ele já tinha a visão do quanto era importante ele ser considerado o filho mais velho. Capítulo 26. Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras por meio de sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Isso mostra que o Isaque, ele era tão obediente quanto o pai, né? Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã.
Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar, porém, podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já havia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocasse neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servas que os filisteus os invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerá. Ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, aos quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas ele também discutia por causa dele. Por isso chamou de Sitina. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema, porque estou com você e eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O acordo entre Isaque e Abimeleque. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizermos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento, pois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-te sobre o poço que tinham cavado e disseram: acha-nos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando os escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, e Oitita, e também a Basemate, a filha de Elon, e o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Isaque abençoa Jacó. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhes Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a
a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, ouvindo que Isaque diria a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e abençoo, para que a presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça exatamente o que ordenar. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, para que ele aprecie. Leve então seu pai, para que ele come e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é o homem peludo, e eu tenho pele lisa, e meu pai vai me apalpar. Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção, terei maldição. Disse a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vai, traga para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que a preparou a comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e as partes lisas do pescoço com peles de cabrito. E por fim entregou a Jacó a sua refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó, disse seu pai. Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, o colocou em meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o qual apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Esaú. Seu irmão não reconheceu como seu irmão. Eu o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, o pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dai-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai: Isaque, quem é você? Ele respondeu: seu filho Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: meu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu dinheiro primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou o pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você
e a todos os seus parentes tornei servos dele, e ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderei fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao seu pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Isaque, seu pai, respondeu-lhes: sua habitação será longe das terras férteis distantes do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo e até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher mulher entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estas perderei a razão de viver. Aqui a gente vê que ele fez tudo isso, né? Ele mentiu, né, para conseguir a bênção e depois acabou tendo que fugir, né? Mostra mais uma vez que a mentira, no fim, acarreta consequências bem sérias, né? Ele acabou tendo que ficar longe do pai, longe da mãe e acabou perdendo a amizade com o irmão. E depois também, tudo isso, no decorrer da história, a gente vai saber que ele também pagou um preço com essa fuga, com as mulheres que ele escolheu para ficar. Cada um deles pagou um preço diante das decisões que estavam ali tomando. E a gente sabe que existe um problema muito grande, dependendo das decisões que a gente toma, pode mudar completamente a vida da gente, né? Então, vamos lá para o capítulo 28. Então, Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção. E lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você, os seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi o Padã-Arã a Labão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e havia mandado a Padã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe e fora para Padã-Arã. Obedecendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres, percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para leste, para norte e para o sul.
Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu a trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre seu topo, e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo.